é que o grupo ele substitui um acompanhamento individual? O que você acha? Não. É até complicado a gente falar disso, mas ele não substitui. Ele é mais uma ferramenta, mais um serviço dentro dos serviços terapêuticos. Por isso é que quando a gente monta um grupo, a gente tem que pensar o para quê e para quem. Então, nem todo mundo é candidato para grupo, por exemplo. Mas o grupo é um ótimo aliado, por exemplo, se eu quero trabalhar um transtorno de ansiedade social. E eu já estou ali preparado para isso. Porque ali é um espaço controlado, um espaço de cuidado, onde eu vou estar desenvolvendo habilidade de uma maneira segura para generalizar. Então, se a gente pega, por exemplo, evidências, o grupo já tem fortes evidências pensando questões de prevenção e promoção. Então, se a gente for pegar, por exemplo, algumas doenças, já tem grupos de pessoas, por exemplo, que fazem uso do tabaco, existem grupos de gestantes, existem vários tipos de grupos que já são considerados excelentes para pensar prevenção e promoção. Então, isso já é consolidado como mais um serviço terapêutico, mas não tem isso de substituir ou não substituir um serviço de tratamento. Então, se eu tenho um paciente que se beneficiaria do grupo e da psicoterapia individual, da reabilitação neuropsicológica individual, ótimo, ele tem esses dois campos. Se eu tenho um paciente que já é candidato para grupo e não precisa mais individual, excelente. Se eu tenho um paciente que não é candidato para grupo, ele precisa de outras coisas, excelente também. É mais uma modalidade de acompanhamento. E é importante, quando a gente buscar um grupo, observar o jeito que ele foi estruturado. Então, os objetivos, o para quê e para quem, pensando todas essas fundamentações, tá? De o porquê e para quem, e se isso combina com o que eu estou buscando de acompanhamento hoje. É mais um espaço, né, de estimulação, de prevenção e de promoção dentro de todas as minhas questões relacionadas à saúde mental, à cognição, mas é difícil falar que substitui. Assim como, por exemplo, a reabilitação neuropsicológica não substitui o exercício físico. O exercício físico também não substitui o acompanhamento psicoterápico. Assim como eu fazer a reabilitação neuropsicológica, não significa que eu tenho que largar a mão dos meus hábitos, como dormir bem, me alimentar, tomar água. Nós somos um todo, né? Ter lazer. Então, nós somos um todo. É mais um serviço ali para trabalhar dentro das minhas metas. E tem muita eficácia em alguns campos. Muito bom você trazer essa explicação, porque eu acho que talvez até poderia ser a dúvida de alguém também, né? E eu achei interessante também você trazer sobre os objetivos do grupo, porque os participantes do grupo eles vão ter um objetivo em comum, né? Não dá para você fazer um grupo com os participantes com objetivos muito distintos, né? Porque o grupo não vai funcionar e você não vai conseguir atingir seu objetivo no final. Sim, mas tem modalidades de grupo, né? Então vamos supor que é um grupo terapêutico. Aí terapêutico de qual ordem, né? De qual habilidade? Um grupo de apoio, por exemplo, de pais com crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, esse é um grupo de apoio, vai ter opiniões divergentes, vai ter idades divergentes, mas um assunto em comum. Então, é pensar a modalidade do grupo. É um grupo de apoio? É um grupo de treinamento de habilidades? É um grupo psicoeducativo? É um grupo do quê? Para a pessoa, esse grupo identifica com os meus objetivos? Excelente. E é claro, Marcela, que eu estou usando baseado na terapia cognitivo-comportamental grupal, né? Então, se a gente for analisar na própria psicologia, vão ter vários tipos de grupos. E aí, vários jeitos de funcionar também. O que eu trago é as modalidades grupais e como a TCC grupal funcionaria. Isso é muito bacana também, né? Da gente estar sempre pautado nessa teoria, né? Porque eu, por exemplo, antes de começar a ter contato com o grupo, não sabia dessas diferenças de grupo, né? E realmente, um grupo de apoio ali, por exemplo, não precisa, né? De ter essa semelhança ali dos objetivos. Mas é muito interessante, é um tema que eu gosto bastante de aprender mais. E a troca, né? O grupo é uma troca. Sim, inclusive dentro do grupo tem toda uma estrutura. Então vai ter um terapeuta principal,
um coterapeuta, um profissional observador. Então, cada um dentro de um grupo vai ter uma função muito clara para observar como isso vai se estruturando, porque a gente não pode também deixar isso se tornar alguma coisa que não é proposto, né? E também a gente tem que ter alguém ali para acolher todas as demandas desse espaço. Por exemplo, eu estou falando no grupo sobre a questão de manejo de ansiedade em momentos de avaliação. E coincide de alguém se sentir muito desconfortável porque se lembrou de um episódio e saia da sala. Eu tenho que estar preparada para isso. Por isso que eu tenho que ter um coterapeuta, eu tenho que ter um observador, para não deixar ninguém do grupo sem estar acolhido. E eu preciso manejar tudo isso dentro do meu espaço grupal. E o grupo, ele, assim como os outros espaços da psicologia, ele também tem um contrato, ele também tem um contrato de sigilo. Então, tudo isso é um espaço de cuidado, ainda mais sendo psicóloga, né? Eu não deixo de ser psicóloga por estar guiando um grupo. E, e todas as coisas que acontecem naquele espaço, eu também tenho que ser responsável por elas e estar preparada para mobilizar essas contingências ali dentro. Então, por exemplo, quando eu dava aula para vocês, pode ser que alguém saia ali frustrado porque não entendeu o que era um teste. E eu nem sabia. No grupo eu tenho que estar atenta. Em quem saiu frustrado? Por quê? Porque eu estou cuidando disso. Como que ele vai me contar na próxima sessão que ele ficou frustrado? Como eu vou preparar ele para verbalizar que ficou frustrado? Como é que ele vai conseguir contar sendo assertivo que ficou frustrado? Porque esse é o meu objetivo, né? Pensando ali no treinamento de habilidades. Então, eu tenho que ficar super atenta a todas essas questões. E por isso que muitas vezes a gente tem que ter papéis dentro do grupo.